Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o resultado da Via Varejo, né? Varejo eletrônico bombando no Brasil. Vou falar da minha análise aqui sobre o resultado do varejo digital, principalmente da Via Varejo. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo aqui no canal. Então, para começar, indo direto ao ponto, o resultado da Via Varejo foi bom. Veio acima das expectativas do mercado, principalmente em termos de margem bruta e margem EBITDA. Principal destaque, forte crescimento do canal digital, né? 70% da venda bruta. É claro que aí a base de comparação com o segundo tri do ano passado é baixa e, claro, a gente teve também maior parte do trimestre as lojas ficaram fechadas, né? As lojas físicas da Via Varejo, né? No final de junho, apenas metade das lojas estava aberta. Eu começo aqui fazendo uma observação, né? Quando você vai olhar um release de resultados aí de uma empresa, tome muito cuidado com itens não recorrentes, que às vezes a empresa não deixa tão claro assim. Tá? Então houve aí um ganho, né? Um crédito tributário, que é não recorrente, que impactou o EBITDA no trimestre em 241 milhões de reais. Tá? Então, os números que você tem que olhar, na minha opinião, a margem bruta foi boa, 30,7%, um crescimento aí de 3,4% em relação ao ano passado. O EBITDA, então, de 314 milhões de reais, né, com uma margem de 5,9%. Então, uma margem mais fraca que o 8,9% do primeiro tri e, óbvio, melhor do que o segundo tri do ano passado. Como eu falei, a margem, a base de comparação do ano passado era muito baixa, lembrando que a empresa estava praticamente largada aí, né? Ainda não tinha entrado ainda Michel Klein e a nova diretoria, o novo conselho de administração da Via Varejo. Com isso, o prejuízo líquido, 176 milhões, tá? Então, não teve lucro recorrente, foi um prejuízo líquido de 176 milhões de reais. Então, muito importante tomar esse cuidado. E aí, a gente indo para o canal digital, né? Acho que esse foi o grande destaque, né? Então, no trimestre, as vendas digitais representaram 70% da venda, né? No primeiro tri tinha sido 21% e o ano passado tinha sido 18,5%. Né? O GMV, que é a venda bruta, né? O Gross Merchandise Value, cresceu 280% no trimestre, 5,1 bilhões de reais, né? Então um número muito forte, considerando que o ano passado inteiro a Via Varejo fez 6,34. E aí a gente tem, né, no online, como se fossem dois canais, né? Você tem o 1P, que a companhia tem o estoque, né, que cresceu 300%, e o Marketplace, né, a Via Varejo vendendo aí pelos seus aplicativos produtos de outros vendedores, né, de outros sellers. O 3P cresceu 180%, mas a maioria ainda é 1P, né? Então, desses 5 bi e 100, 4,200 é 1P, 900 milhões de reais é o 3P. Então, segundo aqui a consultoria, né, GFK, Via Varejo ganhou aí 12 pontos percentuais de market share no segmento de eletroeletrônico, né? E aí, fortíssimo crescimento dos aplicativos, né, Casas Bahia e Ponto Frio. Então, em um ano, né, a quantidade de usuários saltou de 1,5 milhão de usuários para 15 milhões, multiplicou por 10 em 12 meses, né? E o aplicativo representa já 32% da venda digital. Então, acho que esse é o grande destaque da Via Varejo. Eu diria até, talvez, né, uma leitura minha essa, né, que a crise fez um favor, né, para a Via Varejo, que não tinha um site, um online, um aplicativo que funcionasse bem. Com o fechamento das lojas, ela teve que se virar e funcionou muito bem e não teve, né, não houve queda na margem, né? Então, a Via Varejo aumentou, né, na verdade, a participação do 1P e do digital, tanto margem bruta quanto margem EBITDA, daí houve melhoria, né? Então, o GMV total, né, no fim do dia ficou estável, no tri a tri, 7,3 bilhões de reais, porque o crescimento do digital teve a queda, né, de 63% nas lojas físicas. Venda online cresceu, venda bruta, né, online cresceu 300%. Então, no fim do dia, receita líquida foi de 5,3 bilhões de reais, uma queda aí de 12%. Então é legal ver que mesmo com aumentando o digital, a Via Varejo continuou com um P forte, né? Um P
da venda digital aumentou de 76% para 82%, e aí com isso houve um aumento na margem bruta 3,4%. Despesa operacional, geral administrativa e vendas ficou bem controlada, representou aí 25% da receita. No fim do dia, margem EBITDA 5,9%. Como eu falei, uma margem melhor que o ano passado, mas abaixo do primeiro tri, as lojas ficaram fechadas, né? E por último aí, acho que o vilão, né, do resultado, na minha opinião, que pouca gente falou, né, um resultado financeiro muito negativo da Via Varejo, né? Lembrando que eu estou olhando aqui o resultado recorrente, né, sem o efeito tributário. Então, 323 milhões de reais no trimestre, isso equivale a 24% da receita, né? Então, a despesa financeira aí de juros com arrendamento mercantil comendo a mesma quantidade da despesa operacional. Na última linha, a Via Varejo deu 176 milhões de reais de prejuízo. Bom, pessoal, vou falar agora então do endividamento e do consumo de caixa. Acho que foi um item que poucas pessoas repararam aí no resultado. Eu, como sou aquele analista old school, fui lá no ITR, fui lá na nota explicativa para olhar, entender por que 25% da receita está indo em despesa financeira. E mesmo com a entrada, né, dos recursos do follow-on, 4,5 bilhões de reais, né, entraram no caixa, a companhia teria queimado o caixa se não fosse a oferta. Então eu peguei lá o fluxo de caixa da companhia, vou colocar aqui a tabela na tela para vocês. Então, segundo a Via Varejo, teve uma variação positiva de fluxo de caixa de 3 bilhões 379 milhões, só que a entrada de recursos do follow-on foi 4 bilhões 455, tá? Então, arredondando, variação no caixa aqui, 1,1 bilhão de reais, tá, pessoal? Então, queimou caixa. E aí, aonde foi esse dinheiro, né? Para a gente tentar entender. Então, coloco também a tabela aqui para vocês verem, né? Então, o investimento, o CAPEX, 132 milhões de reais, pagamento de juros, isso acho que ficou pesado, 386 milhões de reais, e também teve aí pagamento de demandas judiciais, 391 milhões de reais. Então essas três linhas, né, investimento, pagamento de juros e demandas judiciais, quase 900 milhões. Tá? Então a companhia continua ainda com endividamento alto, né, mesmo com a oferta de ações, porque o custo é caro, né? É um custo alto da dívida da Via Varejo. A gente está falando aí de uma dívida que custa CDI mais 3,5%, né? Então está custando aí entre 5,5% e 6% ao ano, né? Então é um custo caro da dívida, e a Via Varejo tem uma dívida bruta total aí de 8,3 bilhões de reais, né? 4,5 bi é dívida bancária, 3,8 é cédula de crédito bancário, que é usada aí para os carnês e para pagamento de fornecedores, né? Então, a companhia tem uma sólida posição de caixa, 7,4 bi, sendo que 2,7 é de recebível do cartão. Então, eu fiz a conta aqui, pessoal, né, colocando todas as contas de tanto caixa quanto o cartão de crédito e carnê crediário, né, que eles vendem, a Casas Bahia vende o crediário para você, quanto as contas a pagar, que são os fornecedores e as CCBs. Então é uma dívida bruta total aí de junho, eu coloquei aqui, você está vendo a tabela, desde o primeiro trimestre, segundo trimestre, estamos falando de uma dívida bruta total de 13,6 bilhões de reais, né? Caixa e recebíveis, inclusive carnês, 9,7. Isso dá 2 vezes essa dívida líquida total EBITDA. Então, na minha opinião, uma posição sólida de caixa da Via Varejo, mas, né, chamou a atenção o quão pesado está a conta do endividamento, né, dos juros e o consumo de caixa no TRI, né? A companhia eu estava agora ouvindo a teleconferência, né, com analistas da Via Varejo, eles mostraram um slide ali gerando caixa, na minha opinião, na minha análise, olhando o fluxo de caixa, é uma conta simples, né? Se você deixa de colocar ofertas de ações ali, não teria gerado caixa, teria queimado. Então essa é uma diferença grande aí, e aí que eu falo que aí a empresa poderia ter sido mais transparente, né, nessa questão dos itens não recorrentes e da questão do consumo de caixa. Por último, a reação do mercado. Enquanto eu gravo aqui,
o pregão está aberto ainda, as ações estão em alta, então ações da Via Varejo subindo 5,7%, durante o dia acho que chegou a subir mais, depois do call, né, com resultados, diminuiu um pouquinho, a leitura do mercado é que o resultado foi bom e acima do esperado, né? Vamos lembrar que a loja física, a venda caiu 63%, né? O EBITDA desse segundo TRI foi praticamente a metade do que foi o primeiro. Eu friso que existe uma base de comparação muito baixa, né, do segundo TRI do ano passado, a companhia estava largada, né, ainda tinha o Pão de Açúcar ainda como controlador, o Casino francês, e agora, né, eu acho que existe aí, por um lado, né, um upside, né, a companhia tinha uma previsão, um guidance, né, para o seu GMV, a venda bruta, crescer 30% em relação a 2019, né? Então o GMV 2019 foi 6,34, então 30% a mais vai ficar aí no range entre 8 e 8,5 bi. Então, como a companhia entregou 5 bi de GMV digital somente no segundo trimestre, é claro que, né, as lojas vão voltar a abrir, então não vai ser 70% digital, a loja física vai ganhar um pouco de espaço, mas acho que existe possibilidade, sim, do mercado revisar para cima essa métrica de GMV, porque a gente está vendo, né, o mercado olhar o múltiplo EV sobre venda bruta, né, sobre GMV. Então, se a sua venda bruta, o seu GMV cresce para o mesmo múltiplo, você vai ter um valor da companhia maior. Eu acho que, assim, olhando a perspectiva agora daqui para frente, para a Via Varejo, né, ela está diminuindo a diferença para a Magazine Luiza. Tá? Então, o desconto no múltiplo EV-GMV está em 33%. Tá? A Magazine Luiza ainda não divulgou o seu resultado do segundo TRI, mas o múltiplo da Via Varejo está pouco abaixo de 4 vezes EV-GMV e a Magazine Luiza um pouco abaixo de 6 vezes. Então, acho que o mercado vai revisar para cima a projeção de GMV da Via Varejo, né? Ela entregou mais, tá certo que é um trimestre atípico porque as lojas ficaram fechadas, e aí o grande desafio, né? A gente olha a alta, né, do preço das ações, está acumulando alta aí de quase 63% no ano, enquanto a gente grava aqui está subindo mais 5% nessa quinta-feira. Então, assim, será que mais GMV vai ser mais margem e vai dar lucro para a Via Varejo? Porque do jeito que está hoje, não está dando lucro, né? Você está com uma margem bruta de uns 30%, você tem as despesas operacionais aí comendo 25% da receita, tem ainda o resultado financeiro, né, comendo aí mais 25% da receita, então dá prejuízo ainda. Então é o preço, vamos chamar assim, do crescimento, né? E claramente a nossa visão, a minha visão é positiva para o setor de varejo eletrônico, por isso as ações estão voando, né? O preço do follow-on foi a R$15, a ação aí está por volta aí de 19. Então, para resumir e terminar, né, essa minha análise do resultado do segundo TRI da Via Varejo e a perspectiva aqui para frente, resultado melhor que o esperado, o mercado vai revisar para cima, é um papel que é considerado caro, vamos chamar assim, em termos de múltiplos no curto prazo, mas também é caro a Magazine Luiza, que é a referência. Então, acho que a Via Varejo vai continuar diminuindo a diferença para Magazine Luiza e aí vai continuar caro. É um setor claramente de crescimento e um setor claramente vencedor no longo prazo, o varejo eletrônico. Então era isso, pessoal. Essa foi a minha análise, então, do resultado do segundo trimestre da Via Varejo. Se você gostou, deixa aquela curtida, manda para aquele seu amigo aí que tem o papel e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.